Então, Ivanete, na AD1, a disciplina microbiologia tentou explicar de forma diferenciada o movimento dos flagelos, foi isso? Sim. Então, agora eles querem que vocês entendam que existem fibras responsáveis pela movimentação do flagelo. Muitos alunos não apresentaram essas fibras. Você lembra dos microtúbulos? Aham. Então, os microtúbulos são muito melhor estudados em células eucarióticas. Então, esses microtúbulos têm estruturas parecidas com... Vou tentar compartilhar aqui, ó. Eu vou baixar um arquivo que eu vi na USP. Ó, são substâncias que deslocam microtúbulos e as proteínas citoplasmáticas que se deslocam no sentido inverso para a ponta. Essas substâncias, elas estão relacionadas na estrutura da célula, na movimentação da célula, na movimentação da célula, principalmente no células ciliadas. Mas não está aparecendo, não, para mim, não. Deixa eu ver se eu consigo agora. Ah, tá. Agora eu vou conseguir. Eu estou tentando colocar para compartilhar. Só um momento, tá? Isso, vou tentar aumentar um pouco dele. Porque na apostila de vocês não tem esse conteúdo. Pelo menos eu não encontrei. Agora está aparecendo. Ó, tá vendo? Cadeias leves e cadeias pesadas. A adeína é um conjunto de cadeias leves que se ligam ao microtúbulo. Olha só. A função dela, além de promover a locomoção da célula, como o caso de cílios e flagelos, muitos movimentos intracelulares são devido à associação dos microtúbulos. São devido à associação dos microtúbulos com complexos proteicos, denominados de proteínas motoras. Esses complexos atuam ligando os microtúbulos especificamente a determinadas organelas com auxílio de proteínas acessoras. Olha só como é que funciona. É como se essas bolinhas aqui fossem pés, tá? Só que esses pés se movimentam associando a microtúbulo. Esquema de proteínas motoras de ideínas associada a microtúbulo, através do consumo de ATP. Essas proteínas mudam de conformação e se deslocam sobre a superfície do microtúbulo. Microtúbulo é como se fosse uma estrutura que permite... Lembra que a gente estudou sobre o flagelo? O flagelo ele se movimenta, mas ele fixa, é como se fosse um canudo num copo. O canudo ele vai para fora para a gente sugar o que está dentro do copo. Só que essa movimentação do canudo, se o canudo ficar muito frouxo, ele cai. Então, mais da metade do canudo tem que estar fincado no copo e essa aproximação permite a sustentação do canudo sem que ele caia. Então, essas proteínas se ligam ao microtúbulo, que é uma estrutura do citoesqueleto da célula. Esse citoesqueleto ajuda para direcionar o tamanho da célula. É como se fosse uma... Imagine que você está construindo uma casa e a casa tem... Normalmente as casas têm coluna, não é isso? Sim. Cada coluna é que determina o formato e a segurança da célula, não é isso? Sim. Então, essas colunas são os microtúbulos. Para a célula, o microtúbulo ele faz um esqueleto de sustentação da célula para que ele seja
que a célula tem um formato fixo. E essas proteínas são proteínas que ajudam na movimentação da célula. A célula não é um bloco parado. Ela precisa comer, ela precisa fazer fagocitose e pinocitose. Então, quando essa proteína se locomove, ela promove uma movimentação no túbulo. É como se a coluna da sua casa subisse e descesse conforme a necessidade. Deu para entender? Deu. Só um momento, só um momento. Voltei, desculpa a demora. Tá até sem folha. Continuando. Tem um outro artigo que eu achei aqui, estudo do papel da deína no mecanismo da ação antitumoral de ambulominium X em células de melanoma adenocarcinoma de pâncreas. Eu acho que alguém até colocou esse artigo lá no grupo. Por que isso é importante? Deixa eu só compartilhar aqui a tela que eu estou vendo com você.
As deínas e cinesinas são proteínas motoras que utilizam ATP como fonte de energia para se movimentarem ao longo dos microtúbulos, transportando organelas ou vesículas contendo produtos dos processos de exportação ou importação efetuados por células eucarióticas. Lembra que eu falei agora mesmo sobre fagocitose e pinocitose? A célula, para você saber onde você vai fazer uma porta na tua casa ou uma janela, você tem que tomar cuidado com o quê? Com a coluna. Porque você não vai querer quebrar uma coluna e demolir a casa inteira. Porque dependendo do tamanho da tua casa, pode ser que você quebrando uma coluna, a casa desabe, não é isso? Isso. Então, cada coluna do microtúbulo, cada coluna que sustenta a célula é o microtúbulo. Então, para que uma célula se abra para expelir, para absorver algum nutriente ou expelir alguma substância que não serve, é necessário uma movimentação do microtúbulo. Por isso que está falando que essas deínas e cinesinas são proteínas que ajudam na movimentação desse microtúbulo. Vamos pela questão aqui. Um dos parâmetros curriculares da disciplina microbiologia tem como propósito ampliar o seu conhecimento em assuntos sobre diferentes tópicos no âmbito da microbiologia. Atendendo essa premissa, o TIS 2 deste semestre complementa o tema da aula 15 e 17 ao enfocar a circulação de vesículas no ambiente citoplasmático de células eucarióticas. Ele quer que você diga como que as vesículas se deslocam dentro de uma célula citoplasmática. Então, você vai explicar que essas vesículas se deslocam por meio do transporte feito. É como se fosse uma... Você já foi no bondinho do Pão de Açúcar? Não. Eu também não. Mas você já viu na televisão, já? Já. Então, quando um bondinho se desloca do Pão de Açúcar até o Morro da Urca, aquele elevado da Urca, ele passa de um lado por outro, guiado por um fio, não é isso? As deínas e cinesinas são como se o fio fosse o microtubo e essas proteínas permitissem um deslocamento de vesículas. Elas são proteínas que transportam coisas de um lado para o outro dentro da célula. Só que elas seguem o caminho que o microtúbulo faz, para não fugir da estrutura do corpo, para não fugir da estrutura do corpo celular. Eu vou entender mais ou menos? Ô, Esther, Pode falar. tá um pouquinho, esse finalzinho que você falou não deu para entender. Sim, eu repito, sem problema. Quando você está no Pão de Açúcar, o bondinho, ele se transfere de um lado para o outro, segurando no fio, não é isso? Sim. Então, as deínas, elas transferem substâncias de um lado para do outro para a célula, seguindo os microtúbulos. É como se o microtúbulo fosse um fio por onde essas deínas se ligam para se transportar. Só que elas fazem um caminhado. Lembra aquelas bolinhas vermelhas que eu mostrei para você? Eu vou mostrar aqui. Peraí. Essas bolinhas vão ajudar bastante no entendimento. Essas bolinhas, elas se locomovem. Ela está vendo? Essa cinesina, ela se locomove para a esquerda e a deína se minto. A deína tineína se locomove para a esquerda e a cinesina se locomove para a direita. Então, essa movimentação permite que algumas substâncias se deslocam ou para o lado esquerdo ou para o lado direito da célula.
Isso permite o fluxo de várias substâncias dentro da célula e ajuda a locomoção. Por exemplo, se a célula quiser abrir para fagocitar, ela precisa que a teína vá para um lado e a cinesina vá para outro e forme um vácuo, um buraco no meio da célula para que ela possa fagocitar. A mesma coisa ela faz com a pinocitose, só que a pinocitose precisa... Você sabe a diferença entre fagocitose e pinocitose? Não. Ó, fagocitose é digestão de partículas sólidas ou maiores. Pinocitose é digestão de partículas líquidas ou menores. E também o nosso corpo, algumas células possuem vesículas, que são bolhas dentro delas, onde as substâncias entram pela célula por meio de proteína canal, são dissolvidas ali, e dentro daquelas bolhas são formados também um fagossomo. Esse fagossomo, imagine que você está comendo alguma coisa, essa coisa fica dentro da sua boca, realizando digestão física pelos seus dentes e digestão química pela saliva. Dentro do fagossomo, existem várias substâncias ali que ajudam na digestão do alimento que foi ingerido. E a movimentação dessa vesícula é dada também pela movimentação da adeína e cinesina através do microtúbulo. Essa substância, essa vesícula vai se movimentando dentro da célula para realizar um processo de digestão intracelular. Esse processo é importantíssimo no combate de qualquer substância, na digestão de qualquer substância que esteja tentando entrar na nossa célula. Ó, ao hidrolisar o ATP, os complexos mudam de conformação e se deslocam sobre microtúbulos, arrastando as organelas às quais estão associados. É como se as proteínas motoras caminhassem sobre o microtúbulo, carregando organelas. Existem dois tipos principais desses complexos. As cinesinas, que se deslocam na direção à ponta dos microtúbulos, e as deínas citoplasmáticas se deslocam no sentido inverso para a ponta. Nas células em geral, as pontas dos microtúbulos estão imersas e bloqueadas dos centros celulares, onde se encontram os centríolos, ficando as pontas livres apontadas para a periferia da célula. Olha só. É como se cada sinal aqui representasse a movimentação por onde essa cinesina e deína vão fazer. Disposição de microtúbulo na célula, onde as extremidades ficam imersas nos centros celulares e apenas as extremidades ficam livres para crescerem ou diminuírem de tamanho. Assim, embora empírico, isso aqui é um experimento que eles fazem, tá? Não se sabe se isso é verdade. Ambas as pontas podem crescer e diminuir dentro do seu ritmo da célula viva. Só a ponta mais, em geral, é capaz de fazê-lo. A ponta mais pode subir, facilitando o deslocamento da sinestesina para qualquer outra parte do corpo celular. E a deína, ela tem uma locomoção menor. Pela imagem que você vê aqui, ó, a cinesina ela é menor. Então, a sua bolinha, que representa a perna, facilita o processo de deslocamento. Já a dineína, ela é maior, mais pesada. Ó, tem uma parte de cadeia leve e uma parte de cadeia pesada. Mas a dineína ela é um pouco maior, então ela se locomove com mais dificuldades. Olha só. Isso aqui é o corpo celular. Esse caminho aqui, que sustenta a célula, microtúbulo, isso aqui é um neurônio. O axônio e extremidade do axônio. Esquema de uma célula nervosa evidenciando o axônio. Note o transporte de organelas como vesícula e mitocôndria, em ambos os sentidos, por cinesina, em vermelho, e dineína, em azul. Você está vendo? Cada uma vai para uma direção. Por isso que é mais e menos. Enquanto uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda. Lembra quando você estudou botânica
e você estudou também que nas árvores existe xilema e floema. Enquanto o xilema sobe, o floema desce, não é isso? Isso. Então, a cinesina, desculpa, a cinesina e a gineina, elas funcionam ao mesmo tempo na selva, mas realizando movimentação. Para que uma movimentação aconteça não é só uma, são duas. Tá ruim a ligação, a apresentação. Não estou ouvindo direito, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa ligação e vou fazer uma nova chamada, para ver se Tá, você... Bom, tá. pode sair da chamada, para eu te mandar um novo